A graça e a paz, meus irmãos, você que está nessa jornada de preparação rumo ao batismo, nessa semana, que estamos nos preparando para essa decisão tão importante, tão fundamental para a nossa fé e o nosso caminhar cristão. Que você possa receber o Espírito Santo, que Deus possa falar com você, que o Espírito Santo possa trazer luz, esclarecimento, verdades ao seu coração. Eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre o batismo como um selo. O batismo, nós já falamos algumas coisas, alguns princípios sobre ele. Então, ele é uma ordenança de Jesus. Jesus disse: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo também, ele não salva, mas ele trabalha junto com a salvação. O batismo, ele testifica a nossa fé. Jesus ele vai dizer em Marcos capítulo 16, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo ele acompanha a salvação, é um ato de fé. E esse ato de fé, ele é uma espécie de um selo. Antigamente, o selo, ele tinha um papel muito mais proeminente do que hoje, nós perdemos um pouquinho o significado, a importância da palavra selo, o que um selo significa, o poder de um selo, Então, hoje os protocolos são feitos diferentes, Mas imagina aí na monarquia, o rei ele selava as suas correspondências, os seus decretos, as suas ordens por meio de um anel. Então ele tinha um anel de selar. Então quando ele baixava um decreto, quando ele estabelecia uma ordem, ele selava aquilo com o seu anel. Então, se aquela ordem tinha o selo do rei, ela era válida, ela tinha que ser respeitada. Então, esse selo é o que fecha, é o que te autoriza, é o que nos autoriza realmente a desfrutarmos e vivermos a vida com Cristo. Então, o batismo ele não pode ser ignorado, o batismo ele não pode ser desprezado. Embora ele seja um símbolo, embora ele não salva propriamente, ele não perdoa os pecados, o batismo, nós já falamos sobre isso, ele não tem em si mesmo esse poder de salvar alguém, ou esse poder de perdoar os nossos pecados, mas ele é um selo, ele é algo muito importante, É algo que complementa realmente a nossa decisão em servir a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, Presta atenção nesse texto que está em Colossenses, 1 Colossenses, no capítulo 2. Lembrando que eu coloco aqui um link, você pode acessar e ter aí o estudo também para você ler e você meditar. Mas Colossenses, 1 Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 11, vai dizer assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E aí no versículo 12 ele vai dizer, que nós já meditamos aqui, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo que nós temos uma circuncisão agora. Nós também fomos circuncidados. Pastor, mas o que é isso? O que é circuncisão? Circuncisão é um selo. Lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, todo filho homem precisava ser circuncidado ao 8º dia. Então, era o que nós chamamos hoje da operação da extração da fimose. Então, se retirava ali o prepúcio do órgão genital masculino
no oitavo dia. Então era uma marca, era uma aliança, era um selo, era um símbolo. Então todo filho homem, ao oitavo dia, ele era circuncidado. Jesus, por exemplo, ele foi circuncidado. Então, este era o selo lá no Antigo Testamento. Só que com o Novo Testamento, com a nova lei, muda-se também a forma. O princípio é o mesmo. O selo ainda existe, né? Selo é garantia, é autorização, né? É legitimação de algo. Então, para algo ser legítimo, precisa ter o selo. Lá no Antigo Testamento era feito dessa forma, né? Então as famílias, né, o patriarca, né? Por que se fazia isso na linhagem masculina? Porque era o sacerdote, né? Era o patriarca, né? Isso não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com direitos dos homens e versus direitos das mulheres, não tem nada a ver. Mas a linhagem, né, o sacerdotal ali na família, ela continuava com esse selo, com essa marca. E lá era feito assim, a circuncisão, que era desta forma. Só que muda a lei, muda também a forma do selo, mas o selo ainda continua, mas o princípio ainda continua. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui que no Novo Testamento, na graça, né, no nosso tempo, nós fomos circuncidados também, mas não com essa circuncisão feita pela mão do homem, né? Ou seja, a retirada ali do prepúcio, né? Do órgão genital masculino, mas é uma circuncisão feita por Cristo, né? Então, feito por Cristo, e o símbolo dela, o que ela representa, é o despojar do corpo da carne, ou seja, é aquilo que eu falei no nosso devocional passado. É quando nós morremos, né, para esse mundo, morremos para essa natureza carnal, pecaminosa. E aí no versículo 12 ele vai dizer, e isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, o batismo, ele substitui a circuncisão no Antigo Testamento. O batismo é esse selo agora. Então, basicamente, em resumo, o batismo ele é um selo. E assim como no Antigo Testamento tinha a circuncisão feita por homens, agora a circuncisão ela é feita por Cristo. E ela é feita quando nós fomos e somos sepultados com Cristo pelo batismo ou no batismo. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, ele vai dizer que a circuncisão agora ela é no coração. Esse selo acontece no coração porque é o selo, é uma circuncisão feita pelo Espírito, feita por Cristo. E o ato de se batizar é um ato simbólico que vai legitimizar, né, vai autorizar, porque esse selo ele vai ser colocado em nós, vai ser colocado na sua vida. Então, você precisa entender também o batismo com esse aspecto, né? Que ele é um selo, ele é uma legitimação, é uma autorização, é uma confirmação, né, de que você realmente tem a fé em Jesus Cristo e agora você foi selado, você foi circuncisado, não com mãos humanas, mas no coração, pelo Espírito Santo, por meio do ato do batismo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.